Ih, gente, voltei de novo. Tô eu aqui outra vez. Agora para dizer. Eu fico aqui, né? Eu tô sem o que fazer. E aí fico vendo as besteiras aqui que postam. Eu estava vendo, ouvindo aqui agora o tal do aquele grande repórter, aquele grande sujeito, William Vac. É, ele, rapaz, é duro, é duro. Eu tô aqui sem ter o que falar, porque é duro. Se eu ouvir o discurso, se você pegar 1 milhão dessas pessoas iguais porque eles são. Eu sabe aquele desenho daqueles bichinhos amarelos? Eu não sei como é que chama aquilo não. Porque tem assim uns 300 mil dele, assim, tudo igual, tudo igual. Eu não sei o nome daquele negócio não. É igual. Bolsonarista é a mesma coisa. É igual. Eles falam a mesma coisa. E aí eu tô vendo esse Vac falar sobre. Ele na verdade não está falando, né? Ele está perguntando. É, perguntando o que vai ser no Brasil. Porque o Brasil segundo ele, alinhou a China, e a China é o primeiro passo do Trump, né, como inimigos, e o Brasil, como está alinhado à China, também entra nessa. E ele pergunta como vai ficar. Ah, porque o Supremo Judiciário está falando em criar leis para, né, para o mundo sem lei. Como vai ficar o Brasil? E aí eu fico imaginando, essas desgraças torcem contra o país. Então Trump virou a coqueluche para eles. Só que eles estão se esquecendo que é o que eu tenho dito. Isso é aquela síndrome do cachorro vira-lata, né? Pô, que isso? Os Estados Unidos é a maior potência, eles podem fazer o que eles quiserem, porque eles são potência, são grandes, eles são o que, são que Estados Unidos pro cacete, rapaz. Pro cacete, não tem esse negócio não. Cada terrinha, por pior que seja, tem seu dono. E aqui nós somos dono dessa porra aqui. Não é Estados Unidos não. E eu quero ver quando essa merda desses Estados Unidos. Eu tenho tô dizendo isso agora aqui, mas eu tenho dito isso há muitos anos. Faz tempo que eu estou dizendo. O império vai ruir. Isso para mim é até uma questão de Bíblia, né? De Deus, de mundo. Porque nada fica em cima o tempo todo. Tudo que vai lá em cima uma hora cai. E eu acho que chegou a hora deles. Aí eu quero ver esses babacas quando eles descobrirem. Porque, preste atenção, até hoje os Estados Unidos foi um câncer no resto do mundo, né? Apareceram quando eram comunistas de verdade ali, né, o extremista, porque tem esses extremistas da direita agora que eles são hoje estão se tornando câncer do mundo. Antes podíamos dizer que era o comunismo, né, o radical, né, a extrema esquerda, e esses caras fizeram também, atrapalharam. A China já não é mais tanto assim. Aí o cara que faz um discurso sobre o comunismo e ele se alia ao Putin, a Rússia, peraí, tem algo errado aí. Tem algo que não está dando, não tá batendo. E aí a gente vê toda essa história dos caras falando e dizendo que pera lá um pouquinho. Vamos pôr aqui.
parar aqui porque as pessoas não têm, tá vendo que você é ocupado e tem que pedir. Eu sempre dou, mas hoje eu não estou com paciência. Bom, voltando ao assunto, eu quero ver a cara dessas pessoas quando, como estava dizendo lá do comunismo, né? Então, o mundo vai descobrir que até hoje ainda não tinham pensado dessa maneira. É falta de visão, preguiça, sei lá. Porque, peraí, quando você vê as coisas acontecerem que estão erradas, você tem que trabalhar um pouquinho mais, né? Então, vamos dizer, os caras pressionam o mundo baseado no que eles querem, e o mundo aceita porque não tem qualidade suficiente, não tem vontade suficiente para mudar. Mas hoje ele próprio está fazendo isso para o resto do mundo. Ele está dizendo, mostrando para o resto do mundo que, olha, vocês esqueçam da gente, porque vocês têm que se virar e fazer outros mercados aí. E o mundo vai se dar conta de que, pera lá, nós temos 200 e lá vai não sei o que de países no mundo. É como o mundo inteiro, tá? Você tem 8 bilhões de pessoas e lá 1 milhão de milionários, de ricos, né? De milionários, bilionários. Sei lá, você tem 8 bilhões e 7 bilhões e 900 milhões de pobres, né? É a mesma coisa, o mundo está cheio de países pobres, mas tem ali alguns que subiram, aumentaram a sua capacidade, e eles vão se dar conta de que nós não precisamos de Estados Unidos. Eu sempre ouço e ouvi isso de uma pessoa, no primeiro governo Lula, inclusive, o ministro do Lula, o ministro da Secretaria Institucional, Secretaria-Geral. E eu questionei ele sobre isso. E ele me disse, olha, a gente, os Brasil e os Estados Unidos são os parceiros. E a gente precisa um do outro. Tá. Mas se você tem um parceiro que só te dá prejuízo, só te atrapalha, o que você faz? Vai procurar outro parceiro. Então, o mundo vai estar se dando conta disso, de que não precisam deles. E ele está cavando o próprio buraco. Eu quero ver quando ele chegar lá no fundo e não tiver quem vai descobrir, tirar a terra de cima dele, como é que eles vão fazer? E o que esses caras vão dizer? Porque aquilo tem exatamente o oposto do que eu disse, como eu acabei de mencionar aqui, de que, olha, eu tenho uma raiva, eu tenho um ódio quando nós nos ajoelhamos para principalmente Estados Unidos, né? Que os caras dizem, sim senhor. E ele inclusive me disse uma coisa que eu me lembro e nunca mais esqueci, que ele disse, olha, a gente aprendeu que para se respeitar, você tem que se fazer respeitar. E eu vi muita coisa acontecendo nesse sentido, até o fim do governo da Dilma, quando ela, né, sofreu o impeachment. A partir dali a gente voltou a se ajoelhar. E, inclusive, com o último governo, o presidente fazendo continência para a bandeira americana, né? E agora usando um chapeuzinho. Let's make America great again. Sabe? Pelo amor de Deus, por que não fazer o Brasil grande outra vez? Vamos fazer o Brasil grande outra vez. Se junta ao seu presidente e diz a ele, vamos fazer esse negócio crescer, vamos trabalhar todo mundo para que esse país cresça. Não, o idiota vai fazer apologia à política americana. Let's make America great again.
rapaz, eu gostaria de ver esse país ainda, antes que eu me fosse daqui, dizer, na vanguarda, que estivesse aproximando do topo. Mas é difícil, porque a gente dá 2 passos à frente e 25 atrás. Porque nós temos gente daqui de dentro boicotando a nossa própria vida, nosso próprio país. Então é complicado. E aí eu vejo esses babacas fazendo essas apologias aí ao americano. Eu fico triste, muito, sabe? E eu quero ver esse povo quebrar a cara quando eles perceberem que todo mundo foi para frente. Eu me lembro lá em 2009, 2010, que o mundo passou por uma crise, 2008, não sei, que o Lula dizia, ela não vai nos alcançar. E o Brasil foi um dos que teve um índice maior de aumento da economia, né, do PIB, sabe? Foi um crescimento, sei lá, não me lembro, mas foi melhor que todo mundo. 3%, não sei. Então é aquilo, a pessoa tem que acreditar no seu potencial, na sua capacidade, na sua inteligência. Mas nós temos um bando aqui de falta de gente com um pouquíssimo nível, grau de inteligência, que é difícil. E a gente tem que passar por isso. Não sei. Às vezes eu perco até a fala de tanta coisa que eu vejo, que estou por aqui. Mas vamos seguir em frente. Eu volto daqui a pouco com a qualquer momento uma edição extraordinária, porque tá cheio de coisa extraordinária por aqui, que eu fico vendo e não me contenho nem que fazer. Agora eu tô com tempo para fazer vídeo, eu vou fazendo. Já? Mas vamos aqui, vamos torcer para os Estados Unidos. Ok? Let's make America great again. Foda-se pra essas porras. Cacete, meu.